Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir o significado dos times da NFL, né? Você já deve ter, assim, reparado que nos Estados Unidos, nas ligas esportivas americanas, né? Seja MLB, que é a liga de beisebol, NFL, que é a liga de futebol americano, na NBA, na NHL, que é a liga de hóquei, os times eles costumam ter dois elementos no nome, né? A cidade ou a região que o time, né, que representa o time, por exemplo, New York, Dallas, Los Angeles, né? E um apelido, né? Um apelido, né? Um segundo nome que é meio que tipo assim, no beisebol, por exemplo, tem o Yankees, né? Você tem o Dallas, eu falei de Dallas, tem o Dallas Cowboys na NFL, né? Você tem o Los Angeles Lakers na NBA e tal, enfim. Esse segundo nome, né, o apelido, ele existe por alguns motivos, né? Para gerar uma identidade única, né? Para ser a identidade daquele time, né? Várias cidades podem ter mais de um time. Por exemplo, você pode ter, por exemplo, você tem na NFL o New York Giants e o New York Jets. Então você tem aquele time vai ter aquela identidade, né? Para ter o time ter a sua própria identidade. Por exemplo, o Los Angeles tem o Lakers e tem o Clippers, né? Que ambos os times têm na NBA. O apelido, né, esse segundo nome, ele diferencia as franquias, né? Outra coisa é um motivo assim, é o marketing, né? É um motivo de marketing e tradição, né? Isso facilita a criação de símbolos, de logotipo, né? É como se fosse uma marca, né? Para você gerar slogans, para você vender produto, né? Ele dá uma personalidade ao time, né? E ajuda no merchandising, assim, de camisetas, de produtos, né? De licenciados aí de cada time. Tem a questão também da história e da cultura local, né? Tem uma ligação, esses apelidos, né, que você escolhe, muitas vezes eles têm a ver com a cultura, com o negócio da cultura e a economia da região, né? Por exemplo, Green Bay Packers tem a ver ali com o caso da cidade e tal. A gente vai falar do que significa o apelido de cada time, né? Por exemplo, Detroit Pistons, por exemplo, faz uma referência à indústria automobilística, né, da cidade de Detroit, né? Então vocês vão entender assim na explicação, mas é meio que isso, né? E toda liga, né? Todas as ligas você tem isso, né? Você tem essa tradição nas ligas americanas, né? Então, assim, vamos conhecer os apelidos assim da NFL. Vou fazer 2 vídeos. Hoje eu vou falar do significado dos nomes dos times da AFC. AFC é a conferência americana, né, de futebol, a herdeira ali da antiga AFL, né? E aí eu vou falar o significado dos nomes dos times da AFC, né, para você entender, e depois na parte 2 eu vou fazer da NFC. Então vamos aos 16 times da AFC para vocês conhecerem. Primeiro time, o Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills, o nome do time, ele foi escolhido em referência ao aventureiro William Frederick Cody, né, que ficou mais conhecido como Buffalo Bill, né? Buffalo Bill, ele foi um caçador, né, de búfalos, né? Ele foi também um aventureiro, assim, um cara assim que era um exímio matador de búfalos, né? Ele é uma figura assim lendária. Você já deve ter ouvido falar do Buffalo Bill, né? Daquela coisa do fantasma, né? O desenho do Pica-Pau tem isso, né? O fantasma de Buffalo Bill, né? É mais ou menos por isso. Esse personagem existiu mesmo. Foi o William Frederick Cody. E o Buffalo, ele carrega esse nome Bills,
né? Por causa desse personagem, dessa figura aí dessa figura importante aí da história americana. O Buffalo Bills, né? Só para falar um pouco do time, o time ele foi bicampeão da antiga EFL, né? Mas ele nunca foi campeão da NFL, né? Dessa nova fase da NFL. E ele já disputou o Super Bowl 4 vezes. Detalhe, ele já disputou 4 vezes seguidas o Super Bowl e infelizmente perdeu as 4 vezes. Ele disputou em 91, 92, 93, 90 e 94 e perdeu todas as finais de Super Bowl que disputou. Infelizmente, né? Quem sabe esse ano aí o Josh Allen consiga reverter isso ali na cidade, na cidade de Buffalo, ali em Nova York, ali fica o time de Buffalo Bills. Indo agora para o Cincinnati Bengals, né? O Cincinnati Bengals carrega esse nome o nome Bengals é Tigres de Bengala, né? Faz referência aí aos Tigres de Bengala. O nome do time ele foi escolhido por um cara chamado Paul Brown, um ex-treinador e executivo, né, um diretor, um manager do futebol americano. Ele decidiu homenagear uma antiga equipe de futebol americano de Cincinnati, né, da cidade de Cincinnati, e a sua intenção foi estabelecer ali um vínculo com a história esportiva da cidade. E aí ele ele resolveu homenagear os Tigres de Bengala. Esse nome Bengals significa Tigres de Bengala. Se você não sabia, Bengals significa Tigres de Bengala. Até o capacete dos Bengals, né? Ele é um capacete meio alaranjado com aquelas listras pretas, né, dos Tigres, né, de Bengala. Indo agora para o Cleveland Browns. O Cleveland Browns, ele é um dos times assim, mais importantes da NFL, né? Porque o futebol americano ele começou ali em Cleveland, né? Ele começou ali em Ohio, né? na região de Ohio, nos Estados Unidos. E esse nome Brown, Brown em inglês significa marrom, né? Significa marrom em inglês, mas não é por isso não. Em 1945, a equipe ela realizou um concurso entre os seus torcedores e o nome Brown foi escolhido para homenagear o seu primeiro técnico, que vem a ser Paul Brown, o nosso o cara que nós falamos aí no nome aí, no significado dos Bengals. Então, para homenagear o seu primeiro treinador, né, foi escolhido o nome Brown. A princípio ele não queria, ele recusou aí o convite, mas ele recusou a homenagem, né? E só que aí ele inclusive escolheu ali o nome Cleveland Panthers, né? Cleveland Panthers. Mas aí, ao saber que um empresário da cidade detinha os direitos sobre o nome, né, Cleveland Panthers, né? O Paul Brown ele aceitou a homenagem e aí acabou adotando então esse nome Cleveland Browns, que está aí até hoje. Browns aí então é uma homenagem a esse antigo treinador, o Paul Brown. Você vê que esse Paul Brown ele foi importante tanto na criação do Cleveland Browns, como também do Cincinnati Bengals, né? E o Cleveland Browns ele é um dos times que assim, ele é um dos times mais tradicionais da NFL, só que ele vive uma seca há muitos anos, né? Ele foi criado em 1946, ganhou 4 títulos da antiga EFL e depois disso não ganhou nada, né? Da antiga liga, né? Da antiga liga de futebol americano, mas ele não ganhou nada depois disso. Ele tá numa seca até hoje aí, o Cleveland Browns, mas é um dos times mais importantes, mais populares aí de futebol americano da liga da NFL. Indo agora para o Denver Broncos. O Denver Broncos, né? Denver Broncos. Broncos significa cavalo selvagem, ou aquele cavalo que é nunca domado, né? Um cavalo que nunca é domesticado, né? Um cavalo selvagem que é difícil de domar, aquele cavalo nunca domesticado, nunca domado. O nome ele foi escolhido em votação por seus torcedores e
foi escolhido, né, em votação popular por seus torcedores, e, inclusive, o Denver Broncos ele tem dois mascotes, né? Ele tem o Thunder, que é um cavalo vivo mesmo, é um cavalo árabe, né? Um cavalo branco lindo assim, que costuma entrar com a equipe, né? Nos jogos da equipe, e tem também um outro mascote, o mascote que realmente anima a torcida, aquele mascote que faz o papel de animar a torcida ali nos jogos, o Denver Broncos. Então, Broncos, essa palavra Broncos, significa cavalo selvagem ou cavalo nunca domado. Você já deve ter escutado aí, né, uma expressão assim, falando que, pô, esse cara é um bronco, né? Esse cara é um bronco. Ah, o meu, pô, às vezes eu escuto, né? Às vezes eu escuto os caras falando, pô, esse cara é um cavalo, o cara é um bronco e tal. Bronco significa então cavalo selvagem. Quer dizer que ele é um cavalo meio difícil meio difícil, assim, meio duro de domar. Esse é o significado de broncos aí. Significa então cavalo selvagem. A palavra Broncos significa cavalo selvagem. Broncos também o Denver Broncos também, ele joga, a cidade de Denver tem altitude, e quando tem jogo lá, isso é muito difícil para quem joga lá, porque a cidade de Denver tem muita altitude, e aí isso dificulta quem, por exemplo, chuta a bola, né? Porque você tem a altitude, isso dificulta pro kicker, pro punter, para quem vai chutar a bola. Indo para Los Angeles agora, Los Angeles Chargers. O significado de Charger, né? Essa palavra Charger significa, assim, no inglês, Charger significa carregador, né? No sentido de carregador de celular, de bateria, né? Mas essa palavra to charger, né? To charge, né? Tem o significado, esse verbo charger significa atacar. Significa, então assim, o charger, então ele significa meio que o atacante, entendeu? Tem esse sentido o charger tem o sentido de atacante, daquele cara que agride, aquele cara que invade, né? Aquele cara que ataca. E o Los Angeles Chargers, ele é um dos times que ele tem esse duplo sentido. Ele é aquele time, o Chargers tem o sentido de ser o cara que ataca, né, ser o atacante, e tem esse sentido de ser um time elétrico, né? Por isso que o time leva até um raio no capacete, né? Até o logo do time é um raio, né? O Los Angeles Chargers, né, que também é um dos times mais andarilhos aí da NFL. Eles começaram a sua história em Los Angeles, né? Se mudaram para San Diego. Eu, durante anos, vi esse time jogando em San Diego Chargers, né? E aí ele voltou agora, para alguns anos atrás, e se mudou de novo. Ele voltou para Los Angeles, né? E aí esse time Chargers, então, tem esse sentido de atacar. Tem esse sentido de atacar, mas charger, a palavra charger em inglês significa carregar, né? O sentido significa carregador, tem o sentido de bateria de celular, mas significa aquele que agride, aquele que invade, o atacante, né? Atacar também significa a palavra charger. Indo para Kansas City Chiefs, um dos times mais populares da NFL no Brasil, né? O nome Chiefs é o plural de chief, que significa chefe, significa líder, né? Tem o sentido de liderança, tem o sentido significa cacique também em inglês. Esse nome remete à ideia de liderança, né? Portanto, o nome Chiefs, né? Kansas City Chiefs, né? Eles são os chefes, né? Eles são os chefes, os caciques, né? Os chefões aí da NFL. O Kansas City Chiefs, né? Que participou do primeiro Super Bowl da história, né? Perdeu pro Green Bay Packers, né? No primeiro Super Bowl da história, e é um dos times mais populares do Brasil. O Chiefs, ele é um dos times mais populares aqui no Brasil, muito por causa do
quarterback, né, do Patrick Mahomes, né, que hoje é um dos quarterbacks, talvez o principal quarterback da liga, talvez para alguns é o Lamar Jackson, né, o do Baltimore Ravens, e também é muito conhecido também o Kansas City Chiefs por ser o time que joga também o Travis Kelce, que é o noivo da Taylor Swift, né? Por isso que o Kansas City se tornou tão popular aqui no Brasil, né? Outro destaque também é o técnico, né? O técnico Andy Reid, né? Treinador do Kansas City Chiefs, que é o nosso popular Leôncio aí. Ele parece o Leôncio aí do Pica-Pau, porque ele é um cara que tem um bigode, assim. Ele é apelidado de Leôncio aqui pela galera que acompanha a NFL. Pela galera que acompanha a NFL e pela torcida aí do Kansas City Chiefs. O Indianapolis Colts. Coach, essa palavra coach significa em português, significa potro. Potro, aquele cavalo jovem, né? Aquele cavalo mais jovem, assim. Por isso que o time tem até o símbolo de uma ferradura, né? No seu escudo. Então, coach significa potro em português. Aí é por isso que Indianapolis Colts, né, são os potros aí de Indianápolis. O Indianapolis Colts que teve 2 quarterbacks aí muito famosos, teve Peyton Manning, né, um dos melhores quarterbacks da história da liga, e teve também o Andrew Luck depois aí, mais tarde. O Andrew Luck também foi um baita quarterback aí da equipe do Indianapolis Colts. Então, coaches, essa palavra coach significa em português, significa potro, né? São os potros de Indianápolis. Indo agora para Miami, meu time, né? Miami Dolphins, né? Como meu time começou bem a temporada 2. Dolphins, ele significa golfinho, né? É um nome óbvio, assim, né? Porque é uma equipe do litoral, é uma equipe da Flórida, e aí, naturalmente, eles adotaram aí o nome, algo popular, ligado ao estado da Flórida aí, o Miami Dolphins, né? Os golfinhos de Miami. O Miami Dolphins, que ele possui 2 títulos de Super Bowl, né? 2 títulos da liga, e ele é o único time que até hoje, que é o time com uma campanha perfeita. Ele terminou invicto uma temporada aí, ele foi campeão invicto aí em 1972 aí. Ele ganhou uma temporada de forma perfeita, de forma invicta aí, e o Miami Dolphins, que eu virei torcedor do Miami Dolphins na época ali do Dan Marino, né? Gostava demais do Dan Marino. O Dan Marino é o maior ídolo aí da franquia. Hoje eu tô sofrendo com o Tua Tagovailoa aí como quarterback aí do Miami Dolphins, e o Mike McDaniel aí no comando dos Dolphins aí. Vamos ver se a coisa melhora para o meu time aí nessa temporada. O Jacksonville Jaguars. O Jacksonville Jaguars, jaguar em inglês significa onça pintada. Significa onça pintada. Não é jaguatirica, hein, gente? Significa onça pintada. O grande felino aí nativo das Américas aí, né? Jaguatirica é menor. Jaguar em inglês significa onça pintada, e aí esse nome aí, Jacksonville Jaguars, né? É o significado aí. Jaguar significa onça pintada em inglês. O Jaguars foi fundado em 1995 e é o 3º time da Flórida, né? E é também um dos times que mais jogam fora dos Estados Unidos. É um time que todo ano joga, por exemplo, na Inglaterra. Todo ano tem jogo do Jacksonville Jaguars em Londres. Nesse tour que a NFL faz aí pelos países, o Jaguars é um dos times que mais joga na Inglaterra, um dos times que joga bastante ali na Inglaterra. Ficou muito popular na Inglaterra o Jacksonville Jaguars, por conta desse tour aí que a equipe faz aí. Todo ano tá jogando fora dos Estados Unidos o Jaguars. Então, Jaguars significa onça pintada. O New York Jets. New York Jets, a palavra jet significa jatos. A equipe foi fundada nos anos 60, né, como New York Titans, mas após a compra do time, né, pelo empresário Sonny Weblin, né, em 1963, o clube passou a se chamar New York Jets. A intenção do Sonny era dar ao time um ar de modernidade, né? E naquela época, os aviões a jato,
né, já existiam. E aí o Sony ele queria que o seu time voasse em campo, é tipo isso, né? O New York Jets, aí um dos times aí da cidade de Nova York, Jets, portanto, significa jatos, né? Seriam os jatos de Nova York, aí o New York Jets. New England Patriots, esse time aqui, um dos times mais populares da NFL, né? Por conta do Tom Brady, né? O Tom Brady, talvez o maior quarterback, talvez o maior jogador da história da NFL. O Patriots, né, significa patriotas, né? Patriots significa patriotas. E esse time é o único time que não carrega no nome o nome de uma cidade ou de um estado, né, antecedendo o nome de uma equipe. New England significa Nova Inglaterra. Nova Inglaterra é uma região geográfica extraoficial de grande importância histórica ali para os Estados Unidos e que compreende ali 6 estados, né? Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, né? Rhode Island e Vermont, né? E Boston, né? Boston é o centro cultural econômico ali, bem como a cidade mais populosa, é ali é da onde é o time, né, do New England Patriots e ali da região ali de Foxborough. E a região ela é considerada o berço da Revolução Americana, né? Daí, portanto, o nome do time significa os Patriotas da Nova Inglaterra. É por isso que leva aí o nome Patriots, né? New England Patriots, né? Mas a cidade, o time é dali da região de Foxborough, ali da região de Boston, mas aí leva aí esse nome New England, né? O nome Nova Inglaterra, New England é a região ali da Nova Inglaterra ali que fica nos Estados Unidos, né? Inclusive o seu mascote, né? O Pat Patriot é um soldado, né? É um soldado da Revolução Americana vestindo um uniforme militar e um chapéu tricórnio, né? E o New England Patriots, 6 vezes campeão do Super Bowl, muito popular aqui no Brasil, por ser o time do Tom Brady, né? O ex-marido da Gisele Bündchen, mas o Tom Brady, né? Ele não era só o marido da Gisele, né? Ele é simplesmente o maior quarterback da história da NFL, talvez o maior quarterback da história da NFL e talvez o maior jogador da história de futebol americano, da história, o Tom Brady. Mas aí essa discussão aí do maior é meio complicada porque tem outros jogadores aí, outros especialistas em futebol americano apontam, por exemplo, o Jerry Rice aí do San Francisco 49ers como o maior jogador da história. Indo agora para Las Vegas Raiders. Esse time aqui, ele mudou de nome, né? Mas esse time aqui eu vou falar depois, né? Raiders significa invasores, né? E Raiders, ele tem o sentido de piratas, de saqueadores. Você já deve ter visto alguém usando uma camisa com uma camisa de um cara assim, um cara com futebol americano, com um tapa-olho assim e duas espadas assim, né? Esse time não é uma marca de roupa nem uma banda de rock, tá, galera? Ele é um time de futebol americano. É um time de futebol americano. E esse time, o Las Vegas Raiders, ele também é bem itinerante assim na liga. Ele começou em Los Angeles, né? Se mudou para Oakland, né? Se mudou para Oakland e depois ele retornou, né? Desde 2020 ele se mudou para Las Vegas, né? Então ele deixou a cidade de Oakland e se mudou para Las Vegas, mas ele manteve o nome Raiders, né? E aí continua como Las Vegas Raiders, né? O time do Las Vegas Raiders, então assim, esse nome Raiders, a origem é incerta. O mais provável é que o nome Raiders tenha sido escolhido pelos proprietários do time, né? Mas esse nome Raiders é incerto, né? Mas Raiders, a palavra Raiders, ele tem esse sentido de
Ele tem esse sentido de invasor, de pirata, né? De saqueadores, né? Eles são os saqueadores de Las Vegas, eles são os piratas, os invasores de Las Vegas. Aí o nome Raiders, o Las Vegas Raiders. Indo agora para Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, um dos times mais populares aí, um dos melhores times da NFL. O Baltimore Ravens significa corvos, né? Significa corvo. Ravens significa corvo. E o time começou em Cleveland lá em 1996, mas ele se mudou para a cidade de Baltimore, né? E o nome do time Ravens, né? Ele é uma homenagem ao escritor e poeta Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe, ele nasceu em Boston, mas ele passou boa parte da vida dele na cidade de Baltimore. Inclusive, ele escreveu um dos poemas, né? Um dos poemas mais famosos dele, né? O poema The Raven, né? Foi escrito lá quando ele estava em Baltimore, quando ele estava lá na cidade de Baltimore, e aí o time homenageia Edgar Allan Poe com o nome Raven, né? Com o nome Ravens. Esse nome faz referência a esse poema do Edgar Allan Poe. O Baltimore Ravens. Aí então, Baltimore Ravens, os corvos aí de Baltimore, aí tem esse significado. Indo agora para Pittsburgh Steelers. Steelers significa, assim, siderúrgicos, assim, os trabalhadores do aço, né? Esse nome Steelers significa trabalhadores do aço. O Pittsburgh Steelers é um dos times mais populares da NFL. É um dos maiores campeões da NFL, tem 6 títulos aí de Super Bowl. E ele foi fundado em 1933 e ele se chamava Pittsburgh Pirates, que por sinal é o nome atual do time de beisebol da cidade. E aí mudou o nome, né? Adotou o nome Steelers, que faz referência à indústria siderúrgica, né? Que é a cidade de Pittsburgh. Ela é importante ali, a indústria do aço ali é muito importante na cidade, muito importante na região. A atividade econômica da região ali as siderúrgicas ali são muito importantes ali na cidade de Pittsburgh, por isso o nome Steelers. Então Steelers seria trabalhadores do aço, para você entender. O Houston, Texas. O Houston, Texas tem esse nome, né? Texans significa texanos, né? O nome ele foi escolhido pela direção da equipe depois de serem realizadas algumas pesquisas, né, de opinião. E esse nome é meio para exaltar meio que o orgulho da cidade, tá ligado? Meio que o orgulho da cidade, né? O cidadão, nós somos os texanos, né? Nós somos os texanos de Houston, né? Nós somos de Houston, nós somos texanos, né? Pra meio que tem esse sentido aí de exaltar o orgulho texano, né? O nome Texans. E ele é o time mais novo da NFL, ele foi fundado em 2000, né? O time é o time mais novo da NFL, o Houston, Texas aí. E o último time da AFC é o Tennessee Titans, né? Titans significa titãs, né? E o nome dessa equipe foi escolhido pela direção com base em um concurso realizado entre torcedores. E o time que era o antigo Houston Oilers, né? Chegou a atuar durante 2 temporadas em Nashville com o mesmo nome, mas aí o proprietário da equipe, né, o Butch Adams, decidiu então criar um comitê para rebatizar a sua equipe, e aí o Titans, né, o nome Titans foi escolhido por transmitir a ideia de força, de liderança, de heroísmo, né, atributos que a direção gostaria de ver refletidos dentro de campo. Então o nome Titans significa titãs, né? Esse aí é o último time aí da AFC. Então é isso, aí o significado dos nomes das 16 franquias aí da AFC. Vou vir depois com a parte 2 do vídeo, agora falando sobre o significado dos times da NFC, mas espero que você tenha gostado aí de descobrir o significado dos times aí da AFC. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, eu fico por aqui e até a próxima.
Quanto